Boa noite, vamos começar o culto. Vamos começar cantando o número 155 do Voz de Melodia. Há muitos anos. Aí só lembrando, quando a gente chegar na última estrofe, aí o coro muda um pouquinho, ok? A gente tem a segunda parte do coro. Mas então, por enquanto, a gente canta normal, só para os irmãos lembrarem, ok? Tem uma segunda parte na última estrofe. Vou pedir à igreja agora para se colocar em pé. Então eu vou estar pedindo para o irmão Wilson estar orando pelo culto, por favor. Amado Deus, na tua presença, Senhor, queremos primeiramente agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem dado para a nossa salvação. E agradecer ao Pai pelo privilégio que temos de hoje estarmos reunidos na tua casa para te adorar, Senhor. Pedimos ao Pai que a tua palavra chegue aos nossos corações em pureza, Senhor, para que possamos assim saber a tua vontade para as nossas vidas e assim cumpri-la, Senhor, em nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Pai amado, também oramos por aqueles que ainda não conhecem o teu amor, que ainda não ouviram a tua palavra, Senhor, que assim como nós tivemos a oportunidade um dia, eles também venham ter essa oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, saber que são pecadores e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E é no nome do teu filho amado que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar o número 153, Milhares de Aleluia. Agora.
enquanto a orquestra toca uma estrofe, vocês podem dar boa noite às pessoas ao seu redor. A última estrofe. Pode sentar. A igreja está cantando muito bem. Agora a gente vai cantar o número 31 do cantor cristão, Lugar para Cristo. Aí logo após os avisos. Escolher
Os avisos. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos verificar se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Do meu lado direito, tem alguém? Se tiver, fica de pé e fala seu nome. Não. Aqui no meio? Não. Do meu lado esquerdo, não. Vamos aos avisos. Todos os domingos pela manhã, iniciando às 9 horas, logo em seguida a Escola Bíblica Dominical. E à noite, como está acontecendo agora, às 19 horas. E nas quarta-feira, o culto de oração e estudo bíblico da Palavra de Deus, às 19h30. Jofac, aqui na igreja, todos os sábados, às 17h30. O encerramento dos homens, 2017, está chegando. Dia 9/12, às 19 horas, e lembrando que realmente vai começar às 19 horas. Os irmãos pediu para reforçar, viu? Às 19 horas aqui. Qualquer dúvida, falar com o nosso irmão Noedson. A Assembleia Geral, dia 10 de dezembro, no domingo, no horário da EBD. O ensaio do coral acontece todos os domingos às 17 horas. Batismo, dia 10/12, às 19 horas. Cantata de Natal, você é o nosso convidado. Vamos convidar as pessoas que a gente conhece para estar nesse dia. No domingo, dia 17/12, às 19 horas, aqui na igreja. Acampamento Jofac 2018, que é no início do ano que vem, do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, em Curitiba, 12 anos para cima. Os irmãos já sabem desse projeto. O investimento é de R$280. As parcelas podem ser pagas por irmão Liz ou Cleiton. Qualquer dúvida, falar com eles. São esses os nossos avisos. Algum assim de última hora? Não? Isso. Exatamente. Todos os que fazem parte da diretoria da igreja vai ter uma reunião. Sim, irmã Joana. Certo. Vamos ter um momento de adoração ao Senhor com os dízimos e ofertas. Pedir para o irmão André esteja orando. Nessa oração, pedir também pela vida do seu Antônio Piauí. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por esse tempo que nós temos aqui de adorar, de glorificar, prestarmos um culto ao Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, pela ocasião que o Senhor nos tem dado, e pedimos agora a tua bênção pelos dízimos e ofertas, que não bem usados na tua obra, empregados em prol do crescimento do teu reino, da tua palavra nesse mundo. E pedimos também pela vida do Antônio Piauí, Senhor. O Senhor sabe a dificuldade, a situação,
Então, a gente vai fazer uma mudança agora, então as crianças e os juniores, eles podem descer, que vai ter um ensaio lá para eles, então eles precisam descer. Crianças e juniores, ok? A gente continua com o culto cantado. Vamos cantar agora o número 285 do cantor cristão. O Alvo Supremo. Amém. Último hino dessa noite, 294. Necessitado. Então é logo após o pregador pode chegar. Pode chegar. Boa noite.
Mais uma vez, sejam todos bem-vindos nessa noite, para nós cultuarmos ao nosso Deus. Tem sido uma bênção, já tivemos o nosso culto na manhã, e agora temos o nosso culto hoje à noite, a oportunidade que nós temos de abrir a palavra de Deus, estudá-la e ouvir o nosso Deus falando conosco, obrigado, irmão, através da sua palavra. Queria agradecer aos irmãos que oraram pela viagem que nós fizemos, acabei até esquecendo no domingo de falar a respeito da viagem que faríamos para Curitiba na quarta-feira. Na verdade, saímos na madrugada ali de terça para quarta e viajamos, fomos lá para Curitiba, tínhamos a reunião da MBBF e foi um bom tempo, participamos ali, pudemos tomar várias decisões, foi um tempo bastante proveitoso e depois retornamos. Geralmente a gente faz esse bate e volta, né? Chegamos lá, fazemos a reunião, almoçamos e já voltamos para São Paulo. É bastante cansativo, mas dessa vez foi um pouco além, né? A gente pegou um trânsito ali bastante carregado na Serra do Cafezal, quem conhece sabe como é. E uma viagem de 5 horas e meia se tornou 10 horas, né? Então paramos num restaurante lá e falamos, vamos comer alguma coisa aí, porque vai demorar essa viagem. Chegamos 2 horas da manhã, quando na verdade chegaríamos aí 9, 9 e meia da manhã. Então foi bastante cansativo, mas graças a Deus Ele nos guardou, nós pudemos chegar lá em segurança e retornar também em segurança. Também, você percebe, nós continuamos aí com as obras de pintura na igreja, né? Fizemos mais uma parte lá fora, não deu para terminar tudo que tínhamos para fazer, mas continuamos aí. Se você tem algumas horas disponíveis durante a semana, venha nos ajudar, tá bom? Faça a Macedônia e ajuda-nos. Nós temos bastante coisa para ser feita aí durante a semana. Se você sabe pintar, venha. Se você não sabe pintar, junte-se a nós e venha também, porque ninguém aqui sabe pintar. Você percebe isso, né? Mas, com certeza, nós podemos fazer o melhor que nós podemos para o Senhor, né? E tem saído, está conseguindo aí. Acho que até o final de semana nós terminamos toda a fachada da igreja, né? A ideia é terminarmos ainda essa semana. Também você percebe que a igreja já está em clima de Natal, né? A decoração para o chá, e nós mantemos essa decoração até o Natal. Agradeço às irmãs que também estiveram envolvidas nesse trabalho aí. A gente olha assim e não imagina o trabalho que dá, né, para fazer uma coisa como essa. Demorou bastante. Eu ouvi que demorou bastante, porque até 3 da manhã ainda tinha luzes acesas e vozes aqui na igreja, né? Mas finalmente terminaram. Na verdade, não terminaram naquele dia, né? Foi terminar no dia seguinte, aqueles retoques, aquelas coisinhas finais. E agradeço às irmãs que estavam envolvidas também pela dedicação. Nós tínhamos também jovens aqui, várias pessoas. E, irmãos, continuem, tem sido uma bênção esse trabalho das irmãs, dos irmãos, com a manutenção, o cuidado. Tudo isso que foi feito aqui também é para o Senhor. Nós temos que nos lembrar sempre disso. Por isso que nós temos que fazer o melhor, porque é para Ele, né? E para mantermos essas coisas tão belas assim durante mais tempo, é extremamente importante que você cuide para que o seu filho não chegue aqui na frente e ele comece a puxar algumas coisas. Por quê? Nós sabemos que criança, quando eles olham para algo brilhante assim, chama atenção, é natural. E eu entendo que algumas crianças, elas ficam dentro das suas casas quase a semana toda, e quando chega na igreja e olha e fala, poxa, espaço, eles só conseguem fazer uma coisa, correr. Né? E eles correm, porque não estão acostumados, muitas vezes, com um espaço tão grande assim. Eu reconheço que as nossas casas são pequenas. Mas vamos controlá-los para que eles fiquem um pouquinho mais para lá durante esses dias, porque nós temos bastante equipamento aqui, coisas de som, instrumentos musicais, também agora a decoração. Então, máximo, fique controlando. Eu sei que nas nossas casas nós controlamos, não é? Você não deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer, a hora que ele quer. Se você deixar, ele vai escalar a rack da sua casa, vai subir na mesa, vai detonar tudo, né? Aqui na igreja é do mesmo jeito, você tem que ter um controle. Não estou dizendo que você tem que algemá-lo, não é isso, mas somente um controle, para que não venha danificar nada que nós temos aqui exposto, para que até o final do ano nós consigamos guardar e reutilizar também no ano que vem, tá bom? Tem sido bastante importante e conto com o apoio e colaboração de cada um de vocês. Além disso também, hoje, uma data especial, comemoramos mais um ano de casados, minha esposa e eu, né? Mais um ano que ela tem o privilégio de conviver comigo, né? Tem sido uma bênção para ela, amém, né? Por isso que é bom estar com o microfone, né? Você pode falar e não tem... Mas eu agradeço a Deus
pelos 12 anos que nós temos de casado, hoje completando, 12 anos de casado. Vocês estão ficando velhos, aqueles que viram me casar aqui. 12 anos de casado, 3 anos de namoro e 3 anos de oração, ou seja, 18 anos no total. Já é uma convivência bastante longa, né? E como eu tenho 34 anos, já passei mais tempo ao seu lado do que sozinho, né? E tem sido uma bênção para mim conviver, aprender e dividir a família que Deus tem nos dado. Eu oro para que Deus possa nos capacitar cada vez mais para cumprirmos a tarefa principal, que é criarmos os nossos filhos também no temor do Senhor, né? O último presente que eu dei para ela, magnífico, foi o Felipe. Não vai poder falar o contrário. Mas é uma alegria para mim completar esses 12 anos de casados e que Deus possa continuar nos abençoando durante esses anos que ainda teremos pela frente de convivência. Dando paciência para ela, né? Bastante longanimidade, o fruto do Espírito. Que ela esteja cheia do Espírito, que isso já vai ajudar bastante. Tá bom? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nessa noite. Peço que você vá com a sua Bíblia lá em Salmo, capítulo 19. Salmo, capítulo 19. Salmo, capítulo 19. Quantos de vocês sabem qual é o dia que nós comemoramos no próximo domingo? Não? Já falaram. Segundo domingo de dezembro, nós comemoramos, é uma data oficial, o Dia da Bíblia. E eu gostaria de trazer essa mensagem na semana que vem. Até porque quando nós tratamos sobre o assunto de discipulado, nós temos que entender que a eficiência do discipulado só existe porque o discipulado é feito baseado na palavra de Deus. Simplesmente aconselhar por aconselhar, conversar por conversar, nós nunca teremos um trabalho ou um ministério de discipulado bem realizado, enquanto esse ministério não girar em torno da palavra de Deus. O que é discipulado, irmãos? Nada mais é do que você viver o cristianismo na frente de uma outra pessoa. É você ser o que você é na frente de uma outra pessoa e que essa pessoa possa aprender, através das suas atitudes, o que você crê a respeito desse livro. Quando você faz o discipulado, você não precisa temer a eficiência, por quê? Porque quando ele é feito à luz da palavra de Deus, a eficiência fica a cargo de quem? Do próprio Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, não é isso que nós temos visto? Na verdade, nós precisamos entender o quanto a palavra de Deus ela é um livro poderoso nas nossas vidas. Porque eu temo, na verdade eu tenho certeza, que o tempo de leitura que os crentes em geral passam é mínimo. O tempo que nós passamos, se nós fôssemos colocar à frente da televisão, à frente do computador, ou à frente do celular, e à frente da Bíblia. Se nós colocássemos isso num gráfico pizza, sabe aquele gráfico que você tem lá no computador? Qual seria o tamanho da fatia da Bíblia, comparado com os demais? Sejamos sinceros que seria pequeno. Mas, irmãos, nós precisamos mudar essa realidade. Como eu disse, eu gostaria de trazer essa mensagem na semana que vem para ser de acordo com o dia no qual nós estaremos comemorando. Mas na semana que vem nós temos o batismo já agendado, nós também celebraremos a ceia do Senhor, ou seja, vai ser um momento bem especial, nós teremos a oportunidade de celebrar a ceia e o batismo no mesmo culto. Então nós realizaremos as 2 ordenanças de uma vez só. Então, chegue, vai ser bastante importante esse dia como um testemunho da salvação e do retorno de Cristo também, da morte, sepultamento e retorno de Cristo que nós faremos na semana que vem. Agora, a palavra de Deus, conforme eu disse, ela é extremamente importante. E se nós fôssemos olhar para as Escrituras, quando nós pensamos em um versículo ou versículos que falam a respeito da Bíblia, um dos primeiros que vem à nossa mente é o Salmo 119, não é verdade? Porque quando você lê o Salmo 119, você vai ter lá vários versos, mais precisamente 176 versos, escritos a respeito da Bíblia. Por que eu não escolhi este livro, esse capítulo para pregar?
porque 176 versículos eu acho que você não ia aguentar hoje ouvir de uma vez só, teria que ser bem dividido. E quando nós olhamos aqui para o Salmo 19, o Salmo 19 ele é uma síntese do que é o Salmo 119. Ele é um resumo do Salmo 119. Quando você olha para o Salmo 19, ele inicia falando sobre a revelação geral de Deus através da criação. E esse salmo termina falando da revelação especial de Deus, que é as Escrituras. Você deve entender, isso aí é um pouquinho de teologia, nós temos essas revelações de Deus. A revelação geral, que é a criação, declaram os céus a glória de Deus e toda a sua grandeza. Através da criação, nós podemos identificar, ou pelo menos chegar à conclusão de que há um Criador, pelo menos isso. Então, essa é a revelação geral. Agora, a revelação especial de Deus é a Bíblia. E quando nós olhamos aqui para as Escrituras, nós percebemos o Salmo 19 como um bom resumo do que é esse livro que nós temos em mãos. E por isso que eu pedi para você abrir lá no Salmo 19, e eu não abri, agora eu vou abrir. Salmo 19, nós vamos fazer a leitura desse capítulo todo. Salmo 19, versículo 1 em diante, bem curtinho, dá para a gente fazer a leitura. Olha o que diz, versículo 1 começa falando, como eu falei, da revelação geral de Deus, e depois ele muda para a revelação especial. Diz assim, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor, agora ele começa a falar a respeito da Bíblia. A lei do Senhor, ela é o quê? Perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Até aqui já é o suficiente, irmãos. Vamos nos dirigir a Deus mais uma vez. Eu convido você a inclinar sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti mais uma vez pela Tua palavra. E rogamos nesse momento para que a pregação da mesma seja eficiente nessa noite. Que nós sejamos impactados por ela. Que nós sejamos transformados por ela. Que nós sejamos consolados e confortados por ela. Porque em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, se você é um leitor das Escrituras, você vai perceber que a Bíblia como um todo, na Bíblia como um todo, Deus exalta a Escritura sobremaneira. Quando você olha para os textos nas Escrituras, como por exemplo, Salmo, capítulo 138, versículo 2 diz: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu nome e da tua fidelidade, pois exultastes acima de todas as coisas, o teu nome e a tua palavra. Irmãos, a razão pela qual Deus faz isso é que não tem uma outra maneira de você conhecê-lo, a não ser através da palavra. Você só pode conhecer a Deus através da palavra de Deus. A verdade está neste livro.
E sabe, uma das coisas mais importantes para a humanidade é a verdade. É a verdade. Ninguém gosta de viver uma mentira. Nós gostamos e queremos viver uma verdade. Na verdade, mesmo que você tenha que receber uma notícia ruim, você prefere a verdade. Vamos imaginar que você está sentindo algo no seu corpo e você vai até o médico para verificar o que é aquilo. E quando o médico pega os exames, ele abre e ele faz uma cara meio estranha. E ele olha para você e fala: você quer ouvir a verdade ou não? A maioria de nós diríamos o quê? Eu quero a verdade. Mesmo que o que eu tenha seja algo grave, eu quero saber a verdade. Irmãos, a Bíblia, de capa a capa, trata sobre a verdadeira condição espiritual do ser humano. A Bíblia, como um todo, trata sobre qual é o destino eterno do ser humano. A Bíblia, como um todo, irmãos, ela nos mostra que o ser humano foi criado como um ser eterno. Você e eu fomos criados para viver eternamente. A Bíblia deixa isso muito claro. A questão é: onde você viverá eternamente? Você vai encontrar a resposta a essa pergunta, sabe aonde? Na Bíblia. A Bíblia vai tratar sobre isso. Se você quer conhecer a verdade sobre onde você vai passar a eternidade, você deve recorrer a este livro, porque ele é a verdade, ele é o poder de Deus. A própria Bíblia, irmãos, atesta quanto ao seu poder em diversos textos, como por exemplo, se você abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lá diz: porque a palavra de Deus, eu sei que você conhece de cor esse versículo, né? É viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, talvez o grande texto, como eu falei anteriormente, que fala sobre a suficiência das Escrituras para nós encontramos lá no Salmo 119. Mas como nós não temos tempo de tratá-lo em detalhes, talvez um dia vai ser o meu alvo, tratar o Salmo 119, dividi-lo em vários pedaços ali e tratá-lo. Mas vamos olhar para o Salmo 19, que é uma resenha, é um resumo, é um exemplo do que é o Salmo 119, principalmente nós vamos focar nesses 3 versos que tratam sobre a revelação especial do nosso Deus. É impressionante, irmãos, quando eu leio as Escrituras, eu fico pasmo com o fato de como Deus, ele é bom em resumir ideias. Em 3 versos, nós temos tanta riqueza. Em 3 versos, versículos 7, 8 e 9, nós temos tanto material teológico, que nós poderíamos passar aqui, talvez a vida inteira estudando, e ainda não esgotaríamos tudo que nós temos de tão rico que são esses versos aqui. Mas quando nós olhamos para esses 3 versículos, nesses versos você tem a Bíblia descrita de 6 formas diferentes. Primeiro você vai ver que ele diz que a Bíblia ela é a lei do Senhor. Também ele diz que ela é o testemunho do Senhor. Depois ele fala que ela é os preceitos do Senhor. Também chama a palavra de Deus de o mandamento do Senhor. Também fala que ela é o temor de quem? Do Senhor. E por último, os juízos do Senhor. E é interessante, irmãos, que em cada vez que a Bíblia ela é descrita aqui como ela sendo de quem? Do Senhor. Fica claro que a intenção aqui do autor é mostrar quem é o seu autor. A Bíblia, ela é um livro feito, escrito por Deus, não por homens. A Bíblia não é um livro que tem o ser humano em sua origem. Você não pode questionar o fato do que a palavra de Deus diz, porque ela vem de uma autoridade superior. Você pode recorrer a ela sem medo de errar, sabe por quê? Porque ela vem do Criador.
ela vem do Senhor. E várias vezes isso é descrito e reforçado na descrição que a Bíblia recebe no Salmo 19. Ela é a lei do Senhor, sempre no final, do Senhor. Isso é maravilhoso para nós, irmãos, porque nós podemos ter a certeza que nós temos nas nossas mãos algo que foi providenciado para nós através do próprio Deus. Palavra de Deus, por isso que nós chamamos dessa forma. Aqui no Salmo 19, versículo 7 a 9, também nós temos 6 adjetivos que a Bíblia recebe. Quais são eles? Primeiro, ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida e ela é verdadeira. Depois o salmista nos apresenta também 6 resultados, ou 6 benefícios da palavra de Deus. Quais são eles? Primeiro, ela restaura a alma. Segundo, ela dá sabedoria aos simples. Terceiro, ela alegra o coração. Quarto, ela ilumina os olhos. 5, ela permanece para sempre. E 6, ela é justa. Simples. O que eu fiz aqui? Peguei o versículo e quebrei ele em cadeias para que você entenda o que ele está dizendo de cada forma. Então essas declarações, irmãos, são extremamente valiosas, importantes a respeito do que são as Escrituras para nós. E nós vamos observar essas declarações hoje à noite, do que o salmista faz a respeito das Escrituras, e eu quero que você acompanhe comigo essas declarações. Então, primeiramente ele descreve as Escrituras, ou a Bíblia, como a lei do Senhor. É isso que está logo no versículo 7, a lei do Senhor. Irmãos, a Bíblia, ela é o manual de instruções que Deus dá ao homem para mostrar a ele como ele deve viver. Se você quer saber para que você foi projetado, essas são as grandes perguntas que o ser humano tem tentado responder no decorrer da história, né? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Até o recém-convertido consegue responder essas perguntas. E o camarada passa anos na faculdade de filosofia e não acha a resposta. Por que ele não acha? Porque ele só vai encontrar a resposta a essa pergunta na lei do Senhor. Irmãos, nós podemos ter tranquilidade que quando nós vivemos guiados por este livro, você será capaz de viver tudo aquilo que Deus projetou para você viver. Mas você precisa viver de acordo com o que está escrito aqui. Se você viver de acordo com essas palavras, você pode ter certeza que você viverá a eternidade com Ele nos céus. Irmãos, a Bíblia ela é um manual de instruções da vida humana. Já disse algumas vezes para vocês que eu sei que a maioria das pessoas não tem o hábito de ler o manual de instrução, né? Eu sou estranho, eu gosto. Eu pego o manual de instruções e eu leio antes de ligar o aparelho, geralmente. A não ser que seja uma coisa tão simples que é só fazer A, B igual a C. Aí eu não leio. Mas, em geral, se é algo novo, eu vou recorrer ao manual de instruções. Mas, sabe, na vida cristã, irmãos, você não tem a opção de não recorrer ao manual e ser bem-sucedido. Na maior parte das vezes, as quebradas de cara que você terá, as decisões erradas que você tomará, as atitudes que você tomará, que você quebrar a sua cara, na maioria das vezes vai ser porque você não recorreu a esse livro antes. É interessante que na maioria das vezes, nós recorremos aos nossos sentimentos para determinar qual é a vontade de Deus. O mais clichê que nós ouvimos, geralmente eu estou em paz. Não é verdade? Mas nós temos vários relatos na Bíblia de pessoas que estavam em paz e longe de Deus. Pessoas que estavam em rebeldia, mas estavam em paz. Você vai perceber, por exemplo, Jonas, ele estava em paz, não estava? Enquanto fugia? O que ele fazia no barco? Dormia.
em rebeldia contra Deus, fugindo de Deus e dormindo, aparentemente, tão profundamente que as pessoas têm que chegar até ele e acordá-lo e falar: o barco está afundando, você não está vendo não? Era um coma quase. Paz não é sinônimo de estar fazendo o que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Nós encontraremos o que Deus quer para nós quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus. Por que que nós sabemos que nós encontraremos com certeza o que Deus quer para nós? Porque ela é perfeita. Ela é a lei do Senhor, mas além disso, por ser, na verdade, a lei do Senhor, ela é perfeita. Perfeita significa que ela é completa, que ela é suficiente, que ela é sem erros. Nada precisa ser acrescentado a esse livro. Por isso que não faz sentido nenhum o que nós encontramos hoje em muitas igrejas, que são as chamadas revelações, que Deus fala com fulano para mandar recado para o ciclano. Se Deus quer falar com você, Ele falará com você, sabe quando? Quando a palavra de Deus é aberta, quando ela é pregada no púlpito ou quando você lê a palavra dele. Não vai ser através de um sonho, não vai ser através de um frio na barriga. Eu tive uma sensação estranha. Vai no banheiro, Marcos. Não é dessa forma, irmãos. A palavra de Deus, ela é completa. Tudo o que nós precisamos é recorrer a ela. Decisões, as mais complexas ou as mais simples, você vai ser orientado por ela. Ela não precisa de adições, ela não precisa de complementos. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, é dito: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Por que que tem essa maldição para aquele que acrescentar algo à palavra de Deus? Porque ela foi completa, porque ela é perfeita. Tudo o que Deus queria que o homem soubesse está aqui. Nada é deixado de fora. Nada foi deixado de fora. Por isso que eu fico desconfortável com pessoas que começam a querer especular onde a Bíblia não diz, né? Será que existe isso? Será que é aquilo? Não gasta tempo estudando o que a Bíblia diz, mas quer saber o que ela não diz. Gaste tempo estudando o que ela fala. Viva o que ela prescreve para você viver. E você já vai perceber os impactos que isso vai ter na sua vida. Você vai perceber a complexidade que é entendê-la. E sabe qual vai ser o resultado? Ela restaura a alma. A palavra alma aqui significa o homem interior. Aquilo que você é internamente. E o que a Bíblia faz com o seu eu interior? O salmista diz que ele restaura. Ele revive a alma. Irmãos, somente Deus, através da sua palavra, tem o poder de dar vida aos mortos. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, a condição antes da sua entrega era essa: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Todo ser humano nasce morto espiritualmente. Ele não tem qualquer esperança, a não ser que Deus, através da sua palavra, restaure-lhe a alma. Você nasceu nessa condição. Eu nasci nessa condição, morto. Mas alguns aqui também receberam a vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. Alguns aqui experimentaram isso. E como essa fé chegou até você, irmãos? Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Como uma pessoa pode ser salva? Através de ouvir a palavra de Deus. Você percebe que
Nos últimos cultos nós temos colocado uma câmera aqui, você já percebeu, né? Que os cultos têm sido transmitidos online e, na verdade, nós temos tido até uma certa frequência de pessoas que têm assistido. Uma média aí de, Natan, 100 e poucas, né? Que tem assistido os cultos online. Eu sei que a maioria é minha esposa clicando lá só para falar, vamos deixar ele feliz, só para falar que todo mundo está vendo. Não, brincadeira, ela nem mexe com essas coisas, né? Mas nós temos feito isso. Mas sabe qual que é o objetivo disso, irmãos? Se existe mídia social hoje, se existe YouTube, essa facilidade de transmissão de mídia, nós temos que usar isso para que a palavra de Deus seja propagada. O seu Facebook deve ser um instrumento de Deus para a evangelização. O seu YouTube também. Então, nós transmitimos para que várias outras pessoas possam ter acesso a isso e possam talvez ser impactadas pela palavra de Deus. Eu ouvi de pessoas que falaram, olha, eu estava em um outro lugar visitando alguns parentes, famílias, e eu fui lá e coloquei na televisão e todo mundo teve que assistir. Talvez a pessoa nunca vai chegar até aqui. A pessoa não vai chegar até aqui, a igreja. Mas tem a oportunidade de a igreja chegar até ele naquele dia. Nosso objetivo não é que você fale, então agora eu vou ficar em casa e estou tranquilo, estou assistindo o culto. É ao vivo, eu estou lá em espírito e em verdade. Não, você está em espírito, em verdade não, né? Em verdade se você estivesse aqui. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que você possa depois compartilhar isso com outras pessoas, para que a palavra de Deus seja mais eficiente, para que nós consigamos alcançar mais pessoas. Eu sei que tem irmãos aqui que trabalham domingo sim, domingo não, e às vezes não tem possibilidade de estar de manhã ou à noite, ou os dois cultos. Pode recorrer a isso, ir lá assistir e ter contato com a palavra de Deus. Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque eu digo para vocês, eu creio piamente que a Bíblia tem o poder de transformar totalmente o ser humano. Se eu não cresci nisso, eu já teria pegado minhas coisas e abandonado o ministério. Só ela que tem esse poder. Não vem de mim. Pastor nenhum tem a capacidade de fazer isso. Mas a palavra de Deus, quando um pastor recorre a ela e depende dela, esse pastor tem o poder de Deus na vida dele. Então nós somos gerados pela palavra da verdade. Essa é a primeira característica da Escritura. Segunda característica, nós também encontramos no verso 7, o salmista descreve as Escrituras como o testemunho do Senhor. Então, você deve olhar para a Bíblia como um manual, conforme eu falei para você, pelo qual você deve recorrer, ou do qual nós devemos depender as nossas vidas, mas também você deve olhar para a Bíblia como a autorrevelação de Deus. É aqui que nós vemos o Deus se revelando, o testemunho que Ele dá para nós, para que nós possamos conhecê-lo. E porque Ele é confiável, ou seja, é fiel, o texto diz aqui nas Escrituras que Ele é dessa forma, você pode ter certeza que o Deus que você encontra nas Escrituras é o Deus que se revela. Ele se revela para nós através das Escrituras. Se você transformar esse livro em uma pessoa, você vai encontrar, sabe quem? Jesus Cristo. E se você transformasse Jesus Cristo em um livro, você vai encontrar o quê? A Bíblia. E Jesus Cristo, Ele é Deus. Você lembra quando os apóstolos chegam para Cristo e falam, Senhor, mostra-nos o Pai? O que Jesus Cristo diz a ele? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele diz que eu e o Pai somos um. E como resultado, irmãos, de nós vermos a Bíblia como um testemunho do Senhor e podemos ter certeza que ela é confiável, sabe qual vai ser o resultado disso? Ela dá sabedoria aos simples. Você sabe o que significa essa palavra, simples? Significa no hebraico, uma pessoa que tem uma porta aberta. Uma pessoa que tem uma porta aberta. Sabe qual seria o equivalente no nosso idioma hoje? Uma pessoa de mente aberta. Já ouviu falar assim? Não, você precisa ter uma mente aberta. O que é isso? Significa uma pessoa que está pronta a receber qualquer coisa.
O que é uma pessoa simples? Uma pessoa simples chega alguém do lado dela e diz uma coisa, ela fala, é verdade. Chega outra e diz uma coisa completamente o contrário, ele fala, e não é que é verdade também? Aí vem outro e fala outra coisa completamente diferente, ele fala, e é verdade também. São pessoas que são levadas como um vento, como para todos os lados. Por que pessoas são assim? Porque são simples, não têm firmeza, elas são mente aberta, elas são influenciadas com muita facilidade. Uma pessoa dessa forma, ela vai ganhar discernimento para saber qual é o momento de abrir ou fechar a porta. Sabe como? Através das Escrituras. Por isso que você deve fazer, sabe o que você deve mais fazer com o seu filho durante o seu processo de criação? Encucar a palavra de Deus. Porque é ela que vai dar sabedoria. Você não olha para o seu filho e fala, olha, esse aí, quando tiver que tomar as decisões dele, só Jesus na causa, né? Sabe qual é a solução? Só Jesus na causa. A palavra, irmãos. Os nossos filhos não têm tempo com Deus, muitas vezes. Não têm tempo com a palavra de Deus. Nós não nos preocupamos muitas vezes com isso. Se nos preocupássemos, nós iríamos estar ali, inculcando-lhe a palavra, porque a Bíblia fala que é a responsabilidade paterna e materna fazer isso. Nós precisamos, irmãos, entender que a palavra de Deus, o testemunho do Senhor é confiável e dá sabedoria aos simples. Queremos filhos sábios. A sabedoria de Deus vem através da palavra de Deus. Você quer ser sábio? Leia a Bíblia. Às vezes você olha para pessoas e fala, nossa, eu queria tanto ter a sabedoria de fulano. Mas você não quer ter o trabalho que tem para chegar naquele nível de sabedoria, né? Todos nós queremos ser o mais acadêmico possível muitas vezes, mas nós não queremos pagar o preço para percorrer esse caminho. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, se queremos sabedoria. Terceira característica das Escrituras, nós encontramos agora no versículo 8, o salmista descreve as Escrituras como os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor. Então você pode olhar para a palavra de Deus como um manual para a vida, lembra que eu falei para você no primeiro? Você pode olhar para a Bíblia também como a autorrevelação de Deus, e também você pode olhar para a Bíblia como preceitos ou doutrinas do Senhor. E sabe o que o salmista diz a respeito dessas doutrinas? Que elas são retas. Reta no sentido de que ela caminha na direção correta. Sabe o que isso significa? Que a Bíblia, ela deve definir qual é o caminho pelo qual nós devemos andar. É ela. E sabe qual é o resultado? Quando nós vivemos de acordo com o caminho que a Bíblia definiu para que nós andemos, sabe qual é o resultado disso? Versículo 8 diz, alegram o coração, traz alegria, irmãos. Sabe qual é a coisa que mais vai fazer você alegre neste mundo? Quando você estiver na vontade de Deus. Você pode ter riquezas, você pode ter poder, você pode ter status, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Você vai ser a mais infeliz da pessoa. Se você estiver em rebeldia contra Deus, você não estará alegre, não importa aonde você esteja, a tristeza te acompanhará. A alegria vem de um coração que anda retamente, aonde? Nos preceitos do Senhor. É lá que você vai encontrar alegria. Caminhando no caminho da justiça. Cristo disse em Lucas capítulo 11. Ixi, o que aconteceu? Não está funcionando.
Foi? Lucas capítulo 11, versículo 28. Só clicar nessa tela daqui você tem que fazer. Aí, Lucas capítulo 11, versículo 28. Feliz é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Qual que é o segredo para a felicidade, irmãos? Ouvir as palavras de Deus, mas só ouvir o suficiente? Praticar. E entre ouvir e praticar, pode existir um abismo intransponível na sua vida. Pega o pouco que você sabe da Bíblia e começa a praticar para você ver o tanto que você vai ser impactado. O quanto o seu coração vai ser transbordante de alegria. João disse em 1 João capítulo 1, versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Sabe, Deus deu a cada um de nós um mecanismo de absolvição e de condenação. E esse mecanismo se chama consciência. Quando você está longe de Deus, não importa o quanto você tente se enganar, essa consciência muitas vezes vai ficar te cutucando, vai ficar te incomodando, vai ficar mostrando o seu erro, e você nunca poderá ser contente por causa da própria consciência. Agora, quando você anda no caminho da justiça e a sua consciência te aprova, sabe qual é o resultado disso? Alegria, independente da circunstância que você está. Por quê? Porque você estará vivendo em obediência. Quer que eu ilustre rapidamente para você? O apóstolo Paulo. Quando você vai ler a carta de 1 e 2 Coríntios principalmente, você vai ver em 2 Coríntios mais claramente isso, que o apóstolo Paulo estava sendo atacado e difamado por algumas pessoas dentro da igreja de Corinto. As pessoas estavam tentando desmoralizar Paulo. Elas queriam que Paulo fosse desacreditado. E para que isso acontecesse, eles começam um verdadeiro bombardeio contra a pessoa de Paulo. E sabe quais eram as acusações que Paulo estava recebendo? Entre elas, eles disseram que Paulo cultivava pecados secretos na sua vida. Acusação grave, né? Também eles disseram que ele só estava no ministério por causa de dinheiro. Eles também falaram que a pregação de Paulo era fraca. Paulo, hein? A pregação de Paulo era fraca. Falaram que Paulo era uma pessoa indigna de ser confiável. Ou seja, eles estavam tentando atacar Paulo de todas as formas. E você vê isso em 1 e 2 Coríntios, Paulo buscando a defesa do seu apostolado, buscando a defesa do seu ministério. E sabe o que Paulo respondeu a cada uma destas acusações? Ele simplesmente disse em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, este é o nosso orgulho, a nossa o quê? Consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com o quê? Santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Irmãos, nada excede a alegria de uma consciência tranquila. Deitar a cabeça no travesseiro, em paz com Deus, é uma das melhores sensações que o ser humano pode desfrutar. Deitar a cabeça num travesseiro, não estando em comunhão com o Senhor, é triste. Leva o ser humano a uma condição desesperadora. Agora, quando você anda no caminho da justiça, mesmo que os outros te ataquem, mesmo que os outros te difamem, nada te afetará.
Porque a sua consciência está em paz. E quando você vive assim, você vai viver uma vida repleta de alegria. Independente de onde você está, a alegria vai preencher o seu coração. A quarta característica das Escrituras, nós encontramos também no versículo 8, o salmista descreve as Escrituras como o mandamento do Senhor. Isso significa que ela tem autoridade. Irmão, você tem que entender uma coisa, a Bíblia, ela não dá sugestões, ela transmite ordens. A Bíblia, ela é para ser cumprida, não especulada. Olha o que ele diz que essas ordens são. Elas são puras. Sabe o que significa pura? Significa que elas são claras. Uma das alegações que eu mais ouço de pessoas que não leem a Bíblia é que eles dizem que não entendem o que ali está escrito. Eles dizem que é muito complexo, exige muito preparo acadêmico. Irmãos, aqui deixa bem claro que o mandamento do Senhor, ele é puro, ou seja, ele é claro. Não caia nessa armadilha de achar que você não tem capacidade de ler a Bíblia e entender o que ali está escrito. Vai ter trechos que são mais difíceis, sem dúvida. Se você não entende, recorra a pessoas que possam te auxiliar ao entendimento daquilo. Mas que dá para ser entendido? Dá. Você pode ser edificado, você pode ser instruído pelos mandamentos do Senhor, porque eles são claros, eles são puros. Nós precisamos estudar a palavra de Deus como um todo. É por isso que nós estudamos nessa igreja a Bíblia de uma forma expositiva. Em geral, você vai nos ver, com raras exceções, pregando a Bíblia, abrindo num capítulo e pregando o capítulo 1, versículo 1, depois o versículo 2, depois o versículo 3, depois o versículo 4 e assim na sequência. Nós entendemos que isso é uma marca de uma igreja saudável, de uma igreja que quer realmente aprender as Escrituras e viver as Escrituras. Nós não ficamos pulando e quando chega um versículo que o pastor não gosta, ele pula, vai para outro. Depois vai para outro, só vai fazendo aquela concha de retalhos com os top 5 dos assuntos que o pastor gosta. Não, aqui nós vamos encontrar assuntos que eu fico confortável e assuntos que eu estou desconfortável. Aqui eu tenho que pregar para mim todos os dias antes de subir e pregar para os irmãos. Eu tenho que buscar viver o que está aqui a cada dia. E nós temos que estudar a Bíblia como um todo, inclusive passagens doutrinárias. Eu vi que hoje de manhã lá estava quente a aula dos homens, né? Geralmente, quando surge algum assunto ali, e o André fala, qualquer dúvida pode procurar o pastor, eu sei que a coisa é complicada, né? Mas nós temos que estudar doutrina, irmãos. Eu sei que eu falo a palavra doutrina, alguns têm urticárias. Não, isso aí não é coisa para estudar na igreja, pastor. Aqui a gente quer coisa de dia a dia. E tem muitas igrejas que estão indo nisso. O púlpito nada mais é do que autoajuda. Só isso. Como você ser um líder melhor, como você administrar as suas finanças, só coisas assim. Não há pregação da Bíblia nos púlpitos muitas vezes. Agora nós sabemos que aqui na Igreja Batista Nova Vida, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o dia que você discordar do que está escrito aqui, o dia que você colocar qualquer questionamento com relação ao que está escrito aqui, e a igreja como um todo começar a caminhar numa direção de duvidar deste livro, nós perderemos a essência do Evangelho. E essa igreja começará a cair em ruínas. Porque nós estaremos tirando o alicerce. Nós estaremos tirando os mandamentos do Senhor, que são claros. Claros. E você deve ter prazer neles. Sabe, gente, muitas pessoas morreram por causa deste livro. Se você não teve a oportunidade de ler algum livro sobre história da igreja, faça.
você vai ver como esse livro foi coberto de sangue por inúmeras vezes no decorrer da história. Muitas tentativas de destruição e extermínio esse livro recebeu, mas Deus o manteve. Deus preservou esse livro para que você e eu o tivéssemos hoje em mãos. Sabe para quê? Não é para ficar lá na sua estante e você só pegar empoeirado no dia do culto. Não é para você esquecer no banco da igreja e depois ficar desesperado só no domingo seguinte que você vai lembrar que esqueceu. Não estou dizendo que você não possa esquecer sua Bíblia na igreja, isso acontece com qualquer pessoa. Mas lembrar que esqueceu só no outro culto, alguma coisa está errada. Irmãos, existem países perseguidos hoje, onde a Bíblia não pode entrar, onde as pessoas têm pequenos fragmentos da Bíblia, e quando elas pegam, elas leem, elas devoram esses textos rapidamente ou copiam, porque sabem que terão que passar esses fragmentos para outra pessoa, para que ela possa fazer um devocional dela, talvez em pequenos capítulos, pequenos versículos. E você e eu hoje temos a Bíblia inteira nas mãos e não valorizamos, não estudamos, não lemos. Eu me lembro de ver um vídeo de crentes em um país perseguido recebendo um lote de Bíblias que chegou escondido por outros meios, e as pessoas, quando pegam aquele livro, é a primeira vez que eles estavam tendo a oportunidade de ver a Bíblia inteira, e eles pegam, eles abraçam, eles beijam, eles querem sentir o cheiro das folhas, porque eles estão maravilhados. E hoje você e eu, nós temos esse livro completo nas mãos e não lemos. Não buscamos entender os mandamentos do Senhor, que são claros. Sabe por que essas pessoas amaram tanto assim a Bíblia quando receberam a Bíblia dessa forma? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela ilumina os olhos. Quando você, cristão, lê a Bíblia, ela te transforma. Você não consegue ser o mesmo quando você vai até as Escrituras. É impossível você se voltar da mesma forma. No mínimo, você voltará mais rebelde. Mesma coisa quando a palavra de Deus é pregada. Você nunca sai da mesma forma que você entrou. No mínimo, você sai mais rebelde. Ou quebrantado. A palavra de Deus, ela ilumina os olhos. Ela nos transforma. Ela nos dá sabedoria e entendimento. A Bíblia te dá entendimento quanto aos assuntos mais complexos da vida humana. Nós podemos confiar nela. A quinta característica das Escrituras nós encontramos no verso 9. O salmista descreve as Escrituras como o temor do Senhor. E você sabe o que significa temer ao Senhor? Significa o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. É cultuar. Significa adorá-lo. Por isso que a Bíblia apresenta como deve ser essa adoração. A adoração a Deus deve ser límpida. Ou seja, sem impurezas. Ela deve ser pura, imaculada, sem pecado. Irmãos, é triste o quanto o ser humano consegue perverter tudo aquilo que Deus cria, não é? Lá em Gênesis, Deus criou o quê? O planeta todo. O que o homem fez com o planeta? Destruiu. Olha lá o rio Tietê e você vai perceber como é impuro o nosso planeta hoje. Deus então institui a família, homem e mulher, macho e fêmea os criou. O que o homem faz? Perverte a família. Deus institui a igreja, para que essa seja a representante da sua noiva, noiva de Jesus Cristo. O que o homem faz com a igreja? Perverte.
contamina. Ele traz o mundo para dentro da igreja. E cada vez mais nós temos tido igrejas repletas de pessoas que não conhecem o Evangelho e a palavra de Deus, que nunca ouviram a respeito da palavra de Deus de verdade. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão caminhando em direção ao inferno. E sabe qual é o pior, irmãos? E isso que entristece o meu coração sobremaneira. Achando que estão indo para o céu. Achando que quando fecharem os seus olhos nesse mundo, o abrirão na presença de Deus nos céus. E na verdade, vão ter a maior decepção das suas vidas. Tudo isso por quê? Porque não foi compreender a palavra de Deus, o mandamento de Deus, o temor do Senhor, que é límpido, sem mácula. É por isso que ele permanece para sempre. É o que diz o versículo 9. Não importa, irmãos, se nós temos uma igreja aqui, se nós temos uma igreja no Japão, se você vai constituir uma igreja na Lua, essa igreja tem que ser de acordo com as Escrituras, não de acordo com a cultura, não de acordo com as minhas preferências, com o que eu acho, mas deve refletir o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia é suficiente para nos mostrar como essa igreja deve ser. E a última característica das Escrituras, nós encontramos também no verso 9, o salmista descreve as Escrituras como os juízos do Senhor. E isso deve encher o nosso coração de alegria, o fato de nós podermos confiar que a palavra de Deus é absolutamente verdadeira em tudo o que diz. O versículo 9 diz o resultado, fala que são verdadeiros, os juízos do Senhor são verdadeiros. Isso deve nos deixar alegres. E o versículo 9 também diz, igualmente justo. Que alegria sabermos que no mundo de tanta injustiça que nós vivemos, ainda existe um lugar onde a justiça reina, na sua palavra. A palavra de Deus, nela nós encontraremos justiça plena no Senhor e em sua palavra. Talvez nós não encontraremos justiça nessa vida, mas nós podemos ter a certeza que no porvir nós desfrutaremos de justiça plena. Na verdade, o próprio Senhor virá e Ele irá trazer justiça a este mundo. Ele vai colocar em ordem toda a bagunça que está aqui. Nós teremos finalmente alguém digno de se assentar no trono. Irmãos, é isso que a própria palavra de Deus diz a respeito da sua palavra. Ela é perfeita, fiel, reta, pura, límpida e verdadeira. Ela é poderosa para transformar qualquer pessoa e dar sabedoria até mesmo ao mais tolo dos seres humanos. Ela produz a verdadeira alegria e traz luz às trevas. Ela é eternamente importante e permanece para sempre produzindo justiça no mundo. Agora minha pergunta para você é: como está o seu relacionamento com a sua Bíblia? Distante? Eu imagino que todo mundo aqui gostaria de ter uma vida transformada. Sabe como você vai conseguir uma vida transformada? Através da palavra de Deus. Eu imagino que todos aqui gostariam de ser sábios. Sabe onde você vai conseguir sabedoria? Na palavra de Deus. Eu imagino que todos aqui gostariam de ser alegres, satisfeitos, felizes. Somente a Bíblia pode te dar alegria duradoura. A palavra de Deus, conforme o salmista, no versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro,
mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O salmista termina dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sabe como isso é possível? Sabe como você pode ter pensamentos e palavras que agradam ao Senhor? Através da palavra de Deus. Somente meditando, se aprofundando e se aproximando desse livro, que nossas bocas e nossas mentes refletirão aquilo que Deus quer para nós. Dia e noite, nós seremos completamente envolvidos por Deus, quando estudamos, meditamos e vivemos este livro. Incline sua cabeça, vamos terminar. Será que você está aqui nessa noite e fala: pastor, realmente eu tenho sido falho no meu relacionamento com a palavra de Deus. Eu tenho negligenciado essa preciosidade que Deus tem colocado na minha vida. Eu tenho Bíblias espalhadas talvez pela minha casa inteira, eu tenho Bíblias no meu celular, no meu computador, mas eu não tenho a Bíblia na minha vida. Será que você está aqui nessa noite e fala: pastor, eu quero corrigir essa falha? Se você quer ser um discipulador, você precisa se aproximar da palavra de Deus. Você precisa ler, meditar ou estudar e praticar a palavra de Deus. Só assim você vai poder mostrar para outros também como eles devem fazer. Se você está aqui nessa noite e fala: pastor, eu tenho sido falho nessa área, me perdoe, pedindo perdão para o Senhor. Ore nesse momento, pedindo para que você realmente possa ter esse desejo que o salmista tinha pela palavra. Que elas sejam para você mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel. E que ela controle tanto a sua vida, que os seus pensamentos e os seus lábios estejam saturados da palavra de Deus. Se é esse o seu desejo nessa noite, levante sua mão para que nós possamos orar junto. Amém, 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 amém. Que bênção, amém, 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 amém. Vou convidar você a se colocar em pé. Vamos cantar. Qual que é o... eu acho que é o Salmo 19 cantado, né? Essa daí é o... Eu não lembro. Qual é o livro? A lei do Senhor. Acho que vai ter que usar daqui, né? A lei do Senhor é perfeita. Se você não conhece esse verso de cor, decore a música, que é basicamente a mesma estrutura. 4x4, ok. A lei do Senhor. Sabedoria, sim.
Pai, nós te agradecemos pela grandeza da tua palavra. Nós te exaltamos sobremaneira nessa noite, pelo fato de que nós temos a alegria de termos a tua palavra como nosso guia, de termos a tua palavra como norteador para as nossas vidas, para a vida dessa igreja.